Quando você pensa no cinema brasileiro, quais os primeiros filmes que você lembra? E cineastas, de quais nomes você se recorda? É provável que a maioria seja de diretores homens. Isso porque, desde seu início, a arte de fazer cinema sempre foi dominada pelo masculino. As mulheres só foram ganhar mais espaço depois dos anos 60. E ainda hoje, os números continuam demonstrando uma enorme desigualdade de gênero. De acordo com os dados da Ancine, em 2018, apenas 26% dos filmes produzidos foram dirigidos só por mulheres. A mulher na direção, por exemplo, no cinema nacional, por exemplo, ela começa a entrar com mais vigor no final dos anos 70, né? Que coincide, no fundo, com a entrada da mulher no mercado de trabalho como um todo. Você percebe que isso é muito mais um dado cultural do que uma questão de ser um país de terceiro mundo, né, como se falava. Nos Estados Unidos também tem esse problema, é a grande indústria. A pouca quantidade de mulheres em cargos de direção está relacionada a outro problema. Por trás de obstáculos, desafios e comentários tendenciosos, existe o machismo. A gente vive uma sociedade completamente machista, misógina e racista. Uma sociedade com essas características, ela só acredita na figura do homem branco como detentor de todas as habilidades para gerir os seus recursos, para gerir o seu dinheiro, sabe? Então, eu acho que isso está completamente relacionado à imagem que está cristalizada em nossas cabeças, a imagem legitimada para gerir recursos. Vamos voltar para o início, tá? Para 1895. Vamos voltar para o início dessa brincadeira, né? Tão bacana que é o cinema, né? Irmãos Lumière. A gente tem, contemporânea aos irmãos Lumière, uma grande cineasta, que é a Alice Guy Blanchet, que é precursora tanto quanto os irmãos Lumière. Aliás, eu diria até um pouco mais, no sentido de que ela ainda arrisca mais, ela experimenta a ficção já de cara nesse surgimento do cinema. É uma mulher que a gente ouve pouco falar. A questão do preconceito, ela antecede. O cinema não é o início disso e nem um lugar, digamos, onde isso acontece mais ou menos. Ele é consequência de toda uma estrutura, não é, de pensamento em que a mulher ocupa um espaço restrito, não é, por forças que antecedem, não é? E a gente vai voltando e vai entender que é uma construção que vem lá de lá e que precisa ser desfeita e reconstruída. Eu acho que as dificuldades que as mulheres encontram na direção do cinema, que é a função mais privilegiada, de relevo, são as mesmas que a gente tem em todas as partes. Qualquer tipo de assunto que vá, digamos, que tenha mais a ver com a questão da masculinidade para a sociedade, que represente virilidade, etc. Então, é uma coisa que não se pensa muito em chamar uma diretora. Ela tem que ir atrás, se ela quiser, muito. As dificuldades são reais, né? E são muito subjetivas, vem sempre argumentos, este projeto não é muito comercial e tudo, não sabemos se ela vai conseguir montar esse projeto, e tudo que depende muito da montagem. Então, você percebe na argumentação do Sim. próprio organismo público que existe uma prevenção, muitas vezes, que precisa ser contornada com muita negociação, inclusive presencial. Você tem que ir conversar com os diretores, para que eles percebam que existe isso depois de 2 longas-metragens de ficção realizados. Então, muitas vezes, você se vê de volta fazendo um projeto até muito mais simples em termos de execução, e você está sempre se deparando com o mesmo tipo de dificuldade lá no princípio. Eu sou, por exemplo, uma das 5 diretoras que concluíram seus filmes em 2018. Concluiu o Codinome Clemente, recentemente, que é um documentário. Era um documentário para ser realizado em 1 ano, no máximo 2, porque a complexidade de realização não era grande, mas eu consegui rodar em 2012,
o documentário com um recurso pequeno e passei esses anos todos tentando que o projeto fosse aprovado para ser finalizado. Então, em 2018, eu consegui finalizar em meio a 5 mulheres, num universo de 100 e tantos homens que conseguiram finalizar no mesmo ano. Mas as cineastas não são as únicas prejudicadas com essa desigualdade. O público e a indústria cinematográfica também perdem com a falta de diversidade por trás das câmeras. É muito importante que se ocupe os espaços. Essa ocupação de espaços, ela é fundamental, porque ela sim traz representatividade e diversidade de olhar. E a possibilidade do olhar feminino para o feminino, né? Quer dizer, você tem muito do olhar masculino para o feminino, mas você tem, por ter menos mulheres, então, evidentemente, esta menor quantidade, ela se reflete nos olhares, né? No que é plural nos olhares. Onde eu encontro o meu feminino como expressão é no próprio filme. Para mim, o filme é o principal objeto. Né? O filme traz a minha vivência, e a minha vivência está impregnada da minha vivência também feminina, né? O meu estar no mundo. E eu sou muito íntegra nisso, eu procuro manter isso, a minha resposta é fazer filmes. E esses filmes trarão o meu olhar para o mundo, que tem as minhas questões. Quando você possibilita que mais mulheres negras narrem a partir do audiovisual, você também tem a possibilidade de interagir com uma diversidade maior de vozes, posturas e compreensões políticas e construções, né, construções sociais diferentes. Quando você tem a possibilidade de mais corpos, sabe, narrando, você tem a possibilidade de enxergar um mundo mais rico, um mundo mais potente, um mundo mais diverso, porque imagina se você tem a possibilidade de assistir um filme realizado por uma mulher negra cis, aí você tem um outro filme por uma mulher negra trans, e aí você tem um outro filme por uma mulher indígena cis, uma mulher indígena trans, sabe, um outro por uma mulher branca cis, um outro por uma mulher branca trans. Então, assim, só trabalhando na chave da racialidade e na chave de gênero, tipo, a gente, e de uma maneira assim rápida, a gente tem 6 possibilidades diferentes de abordagens femininas dentro da narrativa, né? Dentro das narrativas audiovisuais. Então, eu não vejo sentido, sabe, em um mundo se privar dessas perspectivas todas de olhar para a gente seguir restrito à visão do homem branco hétero de meia idade. É limitador, é pobre. Não dá para uma humanidade avançar abrindo mão de talentos. Não dá para a humanidade avançar abrindo mão de habilidades e capacidades, saca? Porque, ao mesmo tempo que quando você tem, sabe, mais 6 possibilidades de tipos humanos olhando para o mesmo problema, você tem 6 possibilidades novas de solução. E falando na linguagem do mercado, você ganha dinheiro. Então, assim, tipo, o mercado precisa entender que quando ele escolhe ser machista, ser misógino, ser racista, ele perde dinheiro. Tanto o setor, né, o mercado, quanto o Estado precisa acolher as políticas de ações afirmativas de uma maneira estruturada e orquestrada, saca? Para a gente estabelecer aí um plano temporal, assim, numa faixa de tempo X, a gente vai tirar esses dados desse lugar vergonhoso que está e nos levar a um outro patamar, até que a gente consiga chegar em um lugar de equidade mesmo, sabe? E de paridade mesmo entre as representações e os acessos para todos os grupos sociais.